nossa revisão. Então, ontem nós trabalhamos até a concentração fundiária, tá? Hoje nós vamos ali começar com os problemas ambientais no campo, tá? Então, os problemas ambientais, eles acontecem tanto no campo quanto na cidade, tá? Aqui nós vamos retratar primeiramente os problemas ambientais no campo, tá? As atividades agropecuárias extrativas desenvolvidas no espaço rural ocorrem sem maiores cuidados com a preservação da natureza. Então, quando a gente não tem um cuidado com a preservação da natureza, a gente acaba ali gerando alguns impactos ambientais, né? A gente acaba tendo ali a poluição ambiental, né? A gente acaba matando ali um ecossistema. Então, existem várias maneiras ali que você pode, que é possível, né, ter ali esse impacto ambiental. O uso excessivo de agrotóxico, isso dali contamina o solo e as águas subterrâneas, porque vocês sabem, todo veneno, né, o agrotóxico, que ele vai ser jogado na planta, ele vai para a terra também, né? Não fica toda a parte na planta, uma parte vai para a terra. Então, quando a gente tem ali o uso excessivo desses produtos químicos, o que acontece? Vai causar impacto ambiental. Contaminando ali as águas subterrâneas, os lençóis subterrâneos, o que acontece? A água fica contaminada. Vai prejudicar a saúde, né? Tanto das pessoas que moram ali a seu entorno, das pessoas que vão tomar daquela água, dos animais também que tomam aquela água, vai acabar afetando. Outro problema, abertura de áreas para desenvolvimento da agropecuária. Desta forma, assim como está sendo feita, é errado. Por quê? Porque vai acabar matando uma biodiversidade, né? Em torno matas e no meio área de pastagem. Por que isso não pode? Porque em preservação ambiental, onde tem área que é preservação ambiental, não pode ser desmatada, está na lei, né? E ainda aqui a gente tem uma área de mata de araucária. A mata de araucária não pode ser desmatada, tá, gente? Porque ela está em extinção, as araucárias, certo? Nós temos poucas araucárias já. Então, por isso que tem que ter essa preservação, até mesmo porque com esses problemas, acabam o quê? Acaba tendo ali, afetando a biodiversidade, né? A proliferação das espécies que vivem nesse campo, nesse meio. Queimadas também ela é proibido, né? Afeta muito ali, devasta muitas áreas, além de devastar muitas áreas, as queimadas matam animais, né? Animais, plantas, muitas vezes chegam até plantas medicinais. Má preservação do solo acaba ocorrendo o quê? Erosão, né? É um problema ambiental muito sério, porque as erosões elas acabam ali, elas começam abrindo com uma valeta pequena e cada vez mais vai aumentando, vai levando todo o sedimento, né? Toda essa terra vai indo para o leito dos rios, porque a água ela vai correr para algum lugar. Para onde que ela vai? Para o rio. Então ali acaba o que? Essa superfície exposta, ela acaba tendo ali a erosão, tirando aquela cobertura de terra de cima e ela vai aonde que é mais frágil, ela acaba indo e acaba levando esses sedimentos para o leito dos rios, acaba ficando ali solo exposto, né? Áreas expostas, provocando esse tipo de erosão. Igual a gente está vendo aqui essa imagem, isso daqui já é uma situação muito mais grave do que essa, tá? Porque aqui vocês observam que é uma área onde que nós temos um solo mais poroso, né? Um solo mais frágil. Esse solo, a gente vê que aqui está todo o solo com uma pequena porcentagem de grama, né? A gente vê aqui que provavelmente essa área era utilizada para a criação de gado, tá? Por isso que começou a acontecer começou a abrir essas vossorocas, tá? Essas vossorocas, elas começam a abrir como ravinas, que é desta maneira. Ela começa a se abrir desta maneira. E com o tempo, com a ação do vento, da chuva, do sol, ela vai aumentando e começa ficando desta forma. Para recuperar isso, é impossível depois, né? E para não ocorrer isso, preservação. Plantar aqui áreas onde que nós temos essas regiões mais íngremes, né?
que a gente faz? Deixar a mata, não desmatar. E daí segura o solo, porque as raízes, elas acabam sustentando ali o solo, acabam segurando o solo, tá? Prof, Oi. esses buracos, eles tinham terra. E quando abre esses buracos, a terra cai, né? Isso, a terra vai tudo para o leito dos rios. Ela E vai aqui indo. embaixo tem uma estrada aqui, ó. Então a terra Exatamente. deve cair na Vai, estrada. exatamente. Ele vai levando. Isso daqui, olha só, ela começa a abrir assim, ó. Começa com uma ravina, que é uma abertura, uma fenda bem pequena, tá? Que é uma parte mais frágil que tem aqui nesse solo. Começa a abrir dessa maneira. Aí depois de um tempo, conforme vai passando, ela vai crescendo, daí ela se torna nessas vossorocas, tá? E isso é muito comum em área de, principalmente em terra arenosa, terra de areia. Isso é muito mais comum, porque devido à fragilidade dessa terra, devido a ela ser mais porosa. Os grãos da terra de areia, ele é um pouquinho mais poroso do que da terra vermelha que nós temos aqui. Então é mais facilidade para ele ser carregado, tá? Por isso que fica dessa maneira. Aí nós temos e essas porções de terra vão para onde? Vão para os lagos e para os rios. Por isso que aqui a gente já começa a ver o assoreamento do rio, né? Aqui é um trecho do rio Tocantins, aqui ele está já ficando assoreado. Por quê? Devido à quantidade de sedimentos, né, que são carregados. Claro que não vai ser aqui da Aparecida, das Ossorocas do município de Aparecida, em São Paulo, mas sim dos municípios próximos ali do rio Tocantins, lá no estado do Tocantins, tá? Aqui provavelmente é Tocantinópolis, a cidade onde tem esse rio, ele está sendo assoreado devido ao quê? Devido à quantidade de sedimentos carregados, né? O acúmulo dele vai causando o quê? O leito do rio vai começar a diminuir, tá? Então ele começa a matar o rio aos poucos, com essa sedimento que acaba sendo depositado no fundo dos rios. Por isso, gente, que eu falo que no Rio Paraná, o que está acontecendo? Nós temos a usina de Itaipu, não temos? No Rio Paraná, temos vários rios afluentes. Por isso que a Itaipu começou a investir nos leitos dos rios afluentes, Piquiri, Ivaí, Iguaçu. Por quê? Para proteger esses rios, para não ir muitos sedimentos para o Rio Paraná. Porque todo sedimento que sai desses rios e vão até o Rio Paraná, aonde que eles vão parar? Na barragem de Itaipu. E isso acaba o quê? Acaba que a usina hidrelétrica ela vai perdendo vida. Por quê? Porque o leito do rio diminuindo, ela não vai ter como gerar energia. E a projeção e essa projeção é para que a usina hidrelétrica possa ter uma expectativa ali de mais 50 anos, tá? Mais 50 anos de produção de energia, certo? Porque devido ali o assoreamento do Rio Paraná. Então, por isso que a gente tem que ter essa preservação à mata ciliar na beira dos rios. Aí nós temos o espaço urbano brasileiro, né? Terminamos a problemas ambientais do campo e entramos para o espaço urbano brasileiro. Então, gente, o espaço urbano brasileiro, lá em 2017, né, cerca de 85% dos brasileiros já estavam vivendo nas cidades, certo? Mas será que o Brasil sempre foi um país urbano? Não, né? Olha, observem aqui o gráfico. O Brasil ele era um país totalmente rural, tá? Onde que lá em 1940 nós tínhamos 28 milhões da população brasileira onde estava morando na área rural e apenas 13 na área urbana. E a população vai crescendo década após década. Por mais que aumentou a população rural, ela aumentou a população urbana, porque a população vai crescendo, além de imigrantes que vêm para a nossa região também, para o nosso país que vieram também, tá? Então, nós temos aqui o ano de 1970, tá? Meados do século 20, 1970. O que acontece? A gente tem ali a população rural, ela cresce, porém a população urbana cresce mais. O Brasil deixa de ser um país rural e passa a ser um país urbano, né? Por mais que ali a diferença muito pouca da população rural para a população urbana, né? Mas o Brasil ainda passou a ser um país urbano em 1970. E olha como que houve essa crescente. 1980, 91, 2000, 2015, né? Foi crescendo, ó.
um rápido crescente da população urbana. E a população rural, ela sempre se manteve ali entre 28 e 41 milhões de habitantes, né? Tanto é que deu uma decaída em 1980, 91, 2000, ó. Ela foi decaindo, 2015, 31 milhões de pessoas moram nas áreas rurais, tá? Então ela vai decaindo ao longo do tempo, certo? Porém, ainda ela fica o quê? Mais que 1940, né? Nós estamos ali com 31 milhões de pessoas, aproximadamente, em 2015, que passam a ser, que estão morando nas áreas rurais, certo? E com isso a gente tem o quê? A industrialização, né? Com esse processo todo a gente tem a industrialização e a urbanização do Brasil, né? Junto com o quê? Com o crescimento da população urbana. Ou seja, são fatores que eles acabam acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, lá em meados do século XX, a população rural ela passa a ser menor do que a população urbana, tá? Segunda metade do século XX, de cada 100 brasileiros, 85 já estavam morando nas cidades, ou seja, olha como que mudou o cenário brasileiro, né? Como que mudou ali a população brasileira. E isso tudo tem o quê? Tem ali por trás disso o resultado do quê? Do processo de industrialização e urbanização do país. Ou seja, com esse processo de industrialização, nós temos o quê? A modernização do campo junto. Lembra que eu falei ontem? Segunda? A modernização do campo, né? Que é o que eu uso de máquinas no campo, e também as leis trabalhistas que eram para os trabalhadores urbanos passam a ser para os trabalhadores rurais também. O que acontece? Faz com que essa cidade, o campo, ele acaba o quê? Demitindo os funcionários, que antes que precisava de 10 funcionários para fazer um serviço, hoje um funcionário e uma máquina fariam o mesmo serviço. Então, esses funcionários que trabalhavam na área rural, eles acabam a ser demitidos, né, passando a ir morar na cidade. Com esse processo de industrialização, a necessidade ali de ter uma maior população trabalhando, né, que é a industrialização para ajudar ali as pessoas a trabalharem. Então, nós temos o quê? A urbanização do país. Industrialização e urbanização sempre caminhando uma do lado da outra. No final do século XIX, a atividade industrial no Brasil era pouco expressiva, tá? Por quê? Porque era de bens não duráveis, que eram tecidos, roupas, bebidas, que eram feitas, tá? Na área industrial. Então, era de bens não duráveis. A partir do século XX, ali, que o setor da economia ganha força ali, principalmente dos bens duráveis, né? Por uma série de medidas governamentais. Então, nós temos ali a indústria de base de refinarias de petróleo, siderúrgicas, né? Entrando ali no mercado brasileiro, junto com as multinacionais. Então, a gente tem as empresas de bens duráveis, as indústrias de bens duráveis, né? Que são o quê? Automóveis, eletrodomésticos, móveis, né? Que começa ali a ganhar toda essa... que começa a ganhar todo o cenário brasileiro. Isso se deve ao que? A infraestrutura que começou a ser ampliada, né? Como o transporte, a energia, a abertura de rodovias, as usinas hidrelétricas, né? Começaram a ser construídas. Então, a gente tem essa atividade que começa ali a ser desenvolvida, igual aqui nós temos na imagem, né? Que foi iniciada no século XX, a intensificação a partir da metade desse mesmo século, o desenvolvimento das indústrias no país. Então, ali a gente tem o aperfeiçoamento do parque industrial brasileiro, né? A gente deixa de ter indústrias de bens não duráveis e começamos a ter indústrias de bens duráveis, tá? Então, a atividade industrial, de certa forma, impulsionou o processo de urbanização, na medida que propiciou a mecanização do campo, eliminando muitos postos de trabalho nas propriedades rurais. Daí nós temos ali, isso tudo fez o quê? Fez com que o espaço geográfico brasileiro ele fosse reorganizado. Teve ali a mudança do seu espaço geográfico, né? Então a gente tem ali o aumento das cidades, cidades metrópoles, grandes cidades, pequenas cidades, abertura de pequenas cidades, né? Interiorizando todo o país. E com isso nós temos o quê? O estímulo do consumo, que é uma forte tendência do processo da industrialização, tá?
e isso começaram a ser criadas campanhas publicitárias, como eu tenho aqui para vocês, né? Nesse período lá, no século XX, ainda muitas pessoas não possuíam televisores, não tinha celular, não tinha internet, então as campanhas publicitárias eram feitas em outdoors, cartazes, né? Então era de uma forma diferente feita essas campanhas publicitárias. E aí a gente tem ali alguns modelos de campanhas publicitárias do período, né, da época ali do século XX. Aí a gente tem ali no mapa, com o processo ali de industrialização, a gente tem ali no mapa as cidades, né, no Brasil, com mais de 20 mil habitantes, tá? Isso em 1940 a 1960. Observam como que está organizado, os pontinhos vermelhos são cidades com mais de 20 mil habitantes em 1940, e os pontinhos verdes a partir de 1960. Então, observam que existiam poucas cidades, né, com mais de 20 mil habitantes no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul já estava um pouquinho mais, né? Mas observam que a região sudeste do país é a que mais possui cidades nesse período, né? Já nas outras regiões, vocês observam que quase não tem, né? É bem menor esse processo. Por quê? Porque em 1960, que estava ocorrendo ali, Brasília foi em 1960 proclamada ali, né, Distrito Federal, que foi emancipada, ou Brasília. Então, vocês observam que depois de 1960, que a gente vai começar o aumento das cidades para essas regiões, porque aí porque o governo começa a interligar as regiões brasileiras. Então, nós vamos ter uma interligação de todos os estados brasileiros com o Distrito Federal, aí vai ter o surgimento do estado de Tocantins, o estado do Mato Grosso do Sul, os territórios deixam de ser territórios, passam a ser estados posteriormente, né? Que antes era só estado do Rio Branco, território do Rio Branco, passa a ser o quê? Roraima, território do Amapá, passa a ser estado do Amapá, território do Acre, passa a ser Acre, território de Rondônia, passa a ser Rondônia, né? Então, depois disso, de 1960, nós temos toda essa configuração que vai mudar ali a organização do espaço brasileiro e o crescimento dessas cidades também, o aumento do número de cidades nessas regiões, porque o Brasil ele começa a ser integrado, né? Começa a fazer campanhas para migrações de pessoas nessas regiões, para colonizar essas regiões também. O crescimento urbano entre as décadas ali de 1940 e 1960 foi intenso, principalmente nos estados da região sudeste, tá? Então, como a gente viu no mapa anterior, região sudeste é onde que a gente tem um crescimento mais intenso. A expansão industrial ela não ocorreu de maneira homogênea pelo país, tá? Ela ocorre principalmente na região sudeste do país, por isso que a gente tem o maior número de cidades, isso já vem desde o período colonial, tá? E alguns fatores que favoreceram o desenvolvimento em algumas regiões do país. Quais fatores eram esses? Mão de obra qualificada, matérias-primas próximas das fábricas, infraestrutura adequada e o mercado consumidor ali que atendesse essa demanda, né? As necessidades ali da compra de produção, né? Ou seja, a necessidade ali, oferta e procura. Então, a gente tem todos esses aspectos, tá? E com isso, com esse crescente, né, número de cidades, principalmente na região sudeste, a gente tem o processo de industrialização e urbanização, como ele ocorreu de maneira desigual, a gente tem o que? O surgimento de metrópoles e regiões metropolitanas. As metrópoles são que as cidades densamente povoadas, interligadas aos municípios próximos e que exerce, né, a influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. Então, nós temos ali algumas áreas que não exercem, algumas metrópoles não exercem influência apenas em nível regional, mas também em escala nacional. É o exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, que influenciam vários aspectos socioeconômicos do país, como pesquisas científicas, negociações econômicas e produção cultural. Ao lado a gente tem ali São José dos Campos, regionalmente influenciada pela cidade de São Paulo. Então, nessa região, ali na cidade de São Paulo, a gente tem o que? A conurbação urbana. O que seria essa conurbação urbana? São as cidades que elas acabam se interligando. A gente não tem ali um limite onde que começa uma e termina outra cidade, outra área urbana.
Por quê? Porque elas já estão ligadas uma nas outras, tá? Principalmente ali em São Paulo e Rio de Janeiro. Quando a gente começa São Paulo, daí já tem São José dos Campos, tem as cidades vizinhas todas em volta ali da região, tá? Então a gente tem o ABC Paulista, né, que a gente fala. A gente tem ali várias cidades, uma do ladinho da outra, grudando, né, fazendo uma única cidade, uma grande metrópole, tá? Por isso que hoje a cidade de São Paulo, ela tem 11 milhões de habitantes, e a região metropolitana de São Paulo, né, que daí engloba esses vizinhos que fazem ali a conurbação, tem 21 milhões de habitantes, né, a região metropolitana de São Paulo. Então, é muita gente num lugar só, né, gente? São muitas pessoas. E também a gente tem o quê? A edificação, né? Os grandes edifícios que são construídos nessa região também, certo? Já as regiões metropolitanas constituem um grupo de municípios que recebem a influência de uma cidade, geralmente uma metrópole, estabelecendo com ela forte relação de interdependência econômica. Então, a região metropolitana é onde que nós vamos ter uma cidade. Nesse caso aqui a gente tem a região metropolitana de Belo Horizonte, tá? Onde Belo Horizonte vai ser a cidade principal e as outras cidades em volta vão depender de Belo Horizonte, tanto ali para estudo, trabalho, né? Utilizar serviços médicos. Então essa população que mora em volta muitas vezes se desloca para Belo Horizonte para esses fins, né? Para essas atividades que precisa. E segundo o IBGE, em 2017, existiam no Brasil 73 regiões metropolitanas, ou seja, não são muitas, né? Pelo tamanho, pela extensão territorial do nosso país, não são muitas regiões metropolitanas. Igual nós temos aqui no estado do Paraná, algumas regiões metropolitanas, onde que nós, aqui de Palotina, pertencemos à região metropolitana de Toledo, tá? Então, essas regiões metropolitanas foram criadas para quê? Para integrar melhor a economia das regiões, certo? Para essa faixa aqui é uma das faixas mais ricas do estado do Paraná, tá, gente? Onde foi criadas essas regiões metropolitanas. É uma das faixas que mais produzem, tanto na área da agroindústria, tá? É uma região muito rica que nós temos aqui no nosso estado. Tanto é que os Campos Gerais é considerada a região mais pobre do estado, a menos desenvolvida do estado, tá, gente? E aí a gente tem a região metropolitana de Curitiba, que é a mais industrializada, certo? Só para a gente saber, né, para eu mostrar, temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regiões metropolitanas no estado do Paraná. E com o crescimento, né, dessas cidades, o que a gente tem? Os problemas urbanos também, né? O espaço urbano brasileiro ele é formado por povoados, vilarejos, cidades pequenas, médias e grandes ali, né? Que diferenciam dos diversos lugares. Cada lugar tem as suas cidades. Então nós temos o quê? O crescimento desordenado dessas áreas vão provocar o quê? A ausência de planejamento. Observam aqui a imagem. Crescimento desordenado. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro. Olha como que as pessoas começam a morar em cima do morro. Esse surgimento dessas casinhas nos morros vai gerar o quê? Diversos problemas futuramente, porque são casas que não têm uma estrutura, já são construídas nas encostas, por isso que a gente vê muito nos noticiários. E quando ocorre um período muito longo de chuvas, o que acontece? Acontece que acaba tendo ali desmoronamento, né? Acabar em tal lugar, devido à quantidade de chuva, esses tempos teve em Belo Horizonte, ali que eu escutei também, acabou que tendo deslizamento de terra. Esse deslizamento de terra, nesse caso, vai para onde? Em cima das casas, matando muitas pessoas, né? Infelizmente é assim que acontece. As atividades econômicas também, elas acabam não atingem toda a população, né? Então, cerca de 10% da população brasileira em 2015 estavam desempregados, ou seja, muitas pessoas acabam trabalhando como autônomos para ter ali o seu sustento da sua família, né? Então, com esse trabalho autônomo, ele deixa de ter aqueles benefícios, né? Com a carteira assinada, os direitos trabalhistas, que são as férias, 13º. Caso ocorra ali algum acidente, ele fica afastado e recebe pelo INSS, né? Porque ele pagou ali um imposto, então ele tem direito. Então, o que? Essas atividades econômicas nas áreas urbanas que não atingem toda a população
essa população acaba trabalhando como autônoma. E que nem eu falei das questões ambientais no campo, a gente tem nas cidades também. Poluição, gases poluentes é muito intensificado ali, principalmente nos grandes centros, né, nas grandes áreas urbanas. Por quê? Porque nós temos a presença de um grande contingente de automóveis, eliminando ali gás carbônico, e também das indústrias, né? Quanto maior o complexo industrial, mais gases poluentes terá na atmosfera. Com isso, a gente esses resíduos tóxicos, o que acontece? Vai prejudicando a saúde humana, causando doenças respiratórias. Tá? Esses ali são problemas sérios e ambientais que ocorrem nas grandes cidades, né? Aí você junta o Covid-19 com mais esses problemas, aí imagina no que dá, né? O negócio fica tenso. Outro grave problema ambiental é o quê? A poluição das águas dos rios. Por quê? Porque muitas cidades não têm tratamento de esgoto, daí é feito dessa maneira, né? O esgoto é despejado diretamente no rio, no leito dos rios. Desse rio mesmo que vai ser retirada a água para o consumo. Tá? Em muitas cidades acontece isso. Outras cidades a gente tem o quê? A precariedade na água potável e no tratamento do esgoto, né? Que é o saneamento básico. E isso dali vai afetar diretamente a saúde das pessoas. Isso daqui, gente, é muito comum isso daqui a gente ver, tá? É muito comum. É comum ver em São Paulo, cidades grandes, Rio de Janeiro, nos litorais que eles jogam esgoto no mar. Isso é muito, e as pessoas depois vão lá tomar banho, tá? Aí pega doenças na pele. Isso é muito comum ver, e isso acaba ali degradando os mananciais, degradando a natureza, né? Porque as cidades já são, muitas delas já canalizam os rios para poder construir as cidades, e daí ainda despejam esgoto, né? Então imagina a situação que fica o leito do rio, como que vai ficar a água desse rio. E também, muitas casas que não têm ali construídas em alguns locais, elas não têm rede coletora de esgoto. O esgoto vai direto aqui, por esses pequenos riachos que tem. Esses riachos, gente, o que acontece? As crianças brincam neles. Então, o esgoto que sai das casas vai direto aqui nos riozinhos que nós temos, né? E isso dali vai propagar sérias doenças, várias doenças, né? Em todos os para toda essa população mais carente. Então, olha, gente, em 2015, 41% das moradias brasileiras não tinham acesso à rede de coletora de esgoto. Isso em 2015. Tá? E também o aumento da população urbana e o atual modelo de produção e de consumo incentivam a produção de resíduos sólidos. A gente tem ali o aumento da produção, né? Consumo, as pessoas acabam descartando seus pertences ali que não querem mais irregularmente, né? Com isso vai ter o quê? Criação de baratas, criação de ratos, mosquito da dengue muitas vezes ali vai em algum lugar que fica muita umidade, água parada, vai se proliferar, vão aumentar, e isso acaba o quê? Não só contaminando ali o solo, a água, o ar, mas também como provocando esses problemas de saúde, né? Porque os ratos, baratas, eles trazem doenças. O mosquito da dengue deixa a pessoa doente também. Então, isso dali, esse descarte irregular vai acontecer ali uma série, um N fatores de problemas ali para a população que vive nessas regiões. Certo, minha gente? Tranquilo? Pessoal, avaliação de vocês. Amanhã, antes disso, alguma dúvida referente ao conteúdo? Tranquilo? Sim. Todo mundo vai tirar 35 na prova?